Hello! Queria dar um oi para todo mundo e esperar as pessoas entrarem. Oi, oi, oi! Gente, sejam bem-vindos a essa nossa live de hoje, que vai ser muito legal. Já vou até escrever aqui a live de hoje. Que vamos aprender com a Aline Torres. Peraí. Saúde e alimentação saudável. Oi, oi, oi. Saúde. Deixa eu botar no português aqui que fica mais fácil. Tudo bem, pessoal? Saúde e alimentação. Oi, oi, oi. Saudável. Com a Aline. Eu acho que eu tenho quase certeza. É Aline Torres, isso. Torres. Boa tarde, boa noite, né? E pro Brasil. Aqui nos Estados Unidos são 5 da tarde. E... César, hoje nós vamos estar falando sobre saúde e alimentação saudável com a Aline Torres. Estou muito animada, muito mesmo animada com essa live de hoje. Tivemos uma live parecida semana passada e foi muito boa a live. Várias dicas, ideias em relação à alimentação. Eu tô bem cansada hoje. Hoje na verdade, hoje eu trabalhei, então foi assim, bem corrido. Eu só coloquei um rímelzinho aqui agora e um batom, e um blush, né? Mas nem consegui fazer uma make legal aqui pra vocês. Mas tô hoje aqui normal, cabelo secando, porque eu tinha acabado de tomar banho. Então sejam bem-vindos, pessoal, todo mundo que tá entrando. Vou explicar mais uma vez. Eu e a Raquel, uma amiga minha, estamos com esse projeto, né, chamado 40 Dias. E é um projeto de conforto para esse período difícil que todos nós estamos passando. Então é uma forma que nós achamos de poder ajudar um pouquinho vocês. Ui, virou minha câmera. Podemos ajudar vocês nesse período da quarentena pra gente aprender, crescer, todo mundo junto. Então as lives não estão sendo super longas, porque queremos realmente que todo mundo tire um tempinho pra aprender algo bem legal. Então, hoje aqui embaixo, vocês podem estar percebendo, já escrevi o tema da nossa live, que vai ser sobre saúde e alimentação saudável em casa, né? Nesse período com a Aline Torres. E ela acabou de entrar, ela vai fazer pela página dela, do business dela, que é Cooking, Fit Nutri, né, em português. E queria avisar vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, eu recebi algumas perguntas no privado, então eu tô aqui, eu vou ler elas pra vocês. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, coloque na caixinha aqui embaixo, nesse pontinho de interrogação, do lado do comentário, tem um pontinho, uma caixinha com ponto de interrogação. Clica ali, digita a sua pergunta, que daí aparece aqui a pergunta e fica mais fácil para todo mundo que tá entrando na live e ver as perguntas. Então eu vou colocar aqui a Aline para dar as boas-vindas e aí a gente já vai começar respondendo algumas perguntas que foram feitas. Oi, 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 pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Tá conectando. Oi! Oi. Tá travando bastante, não sei se é eu ou se é você. Pra ver se funciona, vamos lá. Acho que deu tilt, porque ela até saiu da live. Peraí. Vamos esperar um pouquinho, então, ela entrar aqui de novo, deu certo. Vou conseguir adicionar. Vamos torcer para que a internet esteja boa. Voltei. Tudo bem?
Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Era a Ainda internet. bem, ainda bem que deu certo. Eu falei, ai, não, não, a internet não pode ficar ruim hoje. A gente precisa aprender sobre isso. É, sim. Então, Mas eu tá de queria que se você pudesse apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, o que você faz, especialmente aqui também no Instagram. E aí a gente pode começar respondendo algumas perguntas. Então, me chamo Aline, né? Sou nutricionista. E eu trabalho com a parte de alimentação infantil, né? Materno-infantil. O meu público hoje, eu trabalhava, primeiro, quando assim que eu me formei, eu trabalhei em hospital, né, dando plantões e trabalhando na parte de neonatologia, que cuida desde a gestação até o parto e até as criançazinhas que ficam em UTI. É um momento bem delicado, né? E depois desse momento hospitalar, eu comecei a trabalhar para a Danone, que é uma empresa que trabalha hoje com fórmulas infantis. Na realidade, a Danone tem inúmeros segmentos. Fórmulas Aham, infantis para as mães que não podem amamentar por algum motivo. Para o segmento de águas, Danone tem uma empresa de águas. E também para a parte de iogurtes. Então, para esses três segmentos. E hoje eu trabalho com a parte de nutrição infantil. Eu faço a parte de representação com os médicos, então eu visito os médicos. Na realidade, a gente chama de consultoria nutricional. Eu visito o aham. médico, o pediatra, e aí eu converso com ele sobre alergia alimentar, nutrição infantil, a PLV, né, que é uma doença já em todos os países que acometem as crianças, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E a Uhum. gente conversa também sobre intolerâncias à lactose, então é um momento de muita troca com a equipe dos médicos. Então é um momento de conversar sobre nutrição, sobre soluções nutricionais, no caso que a Danone oferta. E hoje eu trabalho diretamente para a Danone. Gosto muito de clinicar, gosto muito de consultório, esse Aham. contato, né, com o paciente. E assim, é um grande prazer falar de nutrição. Quem me conhece sabe, agradecer a Raquel pelo convite, né? E é um prazer te conhecer, Nicole. Também. A gente fala de nutrição com muito amor, com muito prazer, porque é uma coisa que, como a gente sempre fala nos diálogos com os médicos, a gente pode mudar a vida das pessoas através da nutrição. Uhum. Então, a alimentação saudável, ela é tudo que pode proporcionar de bom para as pessoas. Ai, obrigada. E tô ó, lisonjeada que você tá entrando aqui na nossa live para falar com a gente. É sim. É, em relação a essa parte que você estava falando, né? Que a nutrição, ela é uma coisa realmente que pode mudar a vida de uma pessoa. De todas as perguntas que eu recebi, eu achei uma muito importante, que é em relação à alimentação quando você está com muita ansiedade, muita depressão. E eu achei que é um assunto importante para a gente falar, né? Ainda mais nesse período da quarentena que estamos passando mesmo por ansiedade, depressão, muitas emoções. E se você tem por alguma dica de algum alimento que faça bem em relação a isso, quando a pessoa está com ansiedade ou baixa autoestima, depressão. Isso. A gente sempre pede para alguns alimentos a gente evitar um pouco o consumo, porque tem, principalmente os industrializados, né? O quanto Uhum. mais o alimento vem embalado para você desembalar, mais industrializado ele é. Então a gente conversa muito sobre os rótulos nutricionais. Então uma dica muito Uhum. importante hoje é que a gente aprenda a ler os rótulos, né? Um Era uma exercício das perguntas também sobre os rótulos. os rótulos, né? Então, assim, que a gente aprenda a ler os rótulos na hora de ir para o supermercado, olhar atrás na lista de ingredientes, o que é que aquele alimento tem. Então, o alimento, quanto mais processado, quanto mais industrializado, ele tem alguns compostos, né? Eu posso citar um glutamato monossódico, vocês podem até escrever, glutamato monossódico. Esse compostozinho, ele é um realçador de sabor, que fica nos alimentos industrializados, como se fosse para melhorar mais a questão do sabor, quando ele entra em contato com as nossas papilas gustativas, então dá aquela explosão, a gente fica meio que naquela hora que tá comendo, fica muito feliz, né? Aham. Seja um chocolate, um salgadinho, enfim. Então, o glutamato monossódico, ele tem estudos que influenciam na ansiedade e na Uhum. depressão, também na questão doenças como Parkinson, doenças neuronais. Então, assim, além do glutamato,
todos esses compostos, quando a gente vai ler esses nomes muito estranhos, que a gente não conhece, são compostos que afetam realmente na parte da imunidade, na parte também de ansiedade. Então, assim, quando a gente vai olhar o cenário da alimentação, quanto mais o alimento natural, como é que a gente sempre fala, desembalar menos e descascar Uhum, mais. Né? Então, sim. que a gente descasque mais as frutas, os legumes, as verduras, os alimentos mais naturais possíveis e que a gente desembale menos, né? Que a gente consiga ser um pouco mais independente da industrialização, né? Digamos assim. Tem E algumas teve perguntinhas umas. aqui já. Então, isso que eu ia falar. Teve uma pergunta aqui perguntando quais os alimentos para aumentar a imunidade da criança. Isso. Tem muitos alimentos que a gente pode melhorar na imunidade. Todo alimento que a gente chama de funcional, ele tem um composto que ele traz um benefício. Então, todos os alimentos funcionais a gente pode citar como a aveia, como a aveia, deixa eu pensar aqui mais algum. Todas as vitaminas e minerais, todos esses compostos que estão nos alimentos mais naturais, a gente pode trazer nutrientes para que a gente melhore na imunidade. Né? Uma coisa que eu gosto Uhum. muito, muito, muito de falar sobre imunidade é o própolis, o extrato de própolis. A gente não precisa comprar caixas e caixas de medicamento caros na farmácia. A gente compra um vidrinho de extrato de própolis, coloca, se for uma criança, pode ser 5 gotinhas, 5 a 10 gotinhas, se for um adulto de 15 a 20. E aí, dilui um pouquinho, 2 dedinhos d'água e toma em jejum, toma antes de dormir. Pode espremer também assim um limão, meio limão nessa misturinha de própolis com água. E a gente fortalece muito, muito, muito a imunidade. Né? E assim, e lembrando que a imunidade, a gente trabalha muito no nosso organismo também, como é que eu posso falar? Limpando desses industrializados. Então, com alimentação, quanto mais saudável, com mais vitaminas e minerais, a gente consegue ter uma melhor resposta do nosso organismo. Principalmente pensando agora nessa pandemia, que a gente precisa estar com o nosso Sim. organismo mais forte. Eu trago até uma recordação familiar. A minha bisavó, que morava no Rio de Janeiro, todos os dias ela chupava, né, comia 2 laranjas. Sempre no horário do almoço e às vezes no jantar. Uma fruta tão barata, assim, tão acessível. Eu não sei como é nos Estados Unidos. Vocês conseguem ter acesso fácil à laranja? Sim, laranja tem muito fácil. Uhum. Muito fácil, né? Então, assim, uma laranja por dia. Então, assim, você percebe o quanto. E a minha bisa morreu com mais de 100 anos. E não gripava, assim, era uma senhora super ativa. E você pensa que às vezes a gente pensa assim, nossa, que segredo, fulano tem uma longevidade, fulano é muito saudável, fulano adoece. Mas o fulano toma pequenas atitudes no decorrer do dia, que aí quando a Sim. gente vai olhar, a saúde transborda, né? Aham. E alguém perguntou se o própolis que você falou pode dar alergia numa criança de 4 anos? Não, o processo alérgico não dá. Na realidade, a alergia ela vem de uma resposta do sistema. Como é que eu posso falar? É um sistema da gente, o sistema imunológico, ele reage. Numa criança de 4 anos, ele pode reagir ao leite de vaca, ou ao amendoim, ou aos crustáceos. Ele reage Uhum. a outros compostos. Eu, particularmente, nunca vi alergia ao própolis. Pelo É o contrário, própolis. por ser mais natural, ele faz auxiliar nesse processo de inflamação, né? Quando a gente está um pouco inflamado, nossa alimentação é um pouco inflamatória. Inflamatória, como eu digo, é assim: se eu consumo mais alimentos ricos em açúcar, eu estou absorvendo esse açúcar e esse açúcar no meu organismo se converte em gordura. Então, essa Aham. gordura vai inflamar. Se a minha alimentação é muito rica em os fast foods, as gorduras saturadas, como os queijos mais gordos, né? Os queijos mais alaranjados. Se a minha alimentação é rica em óleos vegetais. Então, se eu como muitas frituras, digamos assim. Se eu frito Uhum. muito, se eu tenho uma alimentação muito inflamatória, eu preciso desinflamar meu corpo. Né? Por isso que a gente fala muito dos ômega 3, né? Dos DHAs, porque eles agem atuando na inflamação. Uhum. E aí, quando o nosso organismo está inflamado, a gente precisa desinflamar. Como é que a gente desinflama? Buscando as gorduras poliinsaturadas, as monoinsaturadas, como o abacate, o azeite,
toda essa parte de gordura boa e evito as gorduras ruins, que é o óleo, os óleos das frituras, as carnes, né? A gente geralmente gosta de picanhazinha, Aham. de um churrasquinho. Então, assim, quando a gente vai comer uma carne gorda, aquela gordura ela é saturada, então vai me inflamar. Né? E geralmente o churrasco vem com salzinho grosso, né? Sim. Esse sal é sódio, então vai me deixar um pouco mais inchada, pode correr o risco de aumentar a minha pressão, né? Da hipertensão arterial. Então é todo um equilíbrio, né? É todo uma base que a gente, no decorrer do dia, possa até simular um cardápiozinho mais prático, de como é que é uma alimentação fácil, barata, para que todo mundo consiga entender que a gente pode substituir por coisas saudáveis, né? No decorrer do dia. Uhum. E em relação ao sal que você acabou de falar, me veio uma dúvida. É, existe muita diferença entre aquele sal rosa e o sal normal mesmo? Ou é mito isso? Na realidade, eu parto do princípio que a gente precisa receber todos os nutrientes. O sal rosa do Himalaia, ele não tem o iodo, né? O iodo é um Uhum. importante nutriente, principalmente para gestantes, né? Então, assim, quando a gente fala de gestação e também até em indivíduos saudáveis, a gente precisa de uma boa fonte de iodo. E o sal rosa do Himalaia não tem. Quando a gente vai olhar a questão do teor de sódio, o que é que a gente se preocupa? Com a quantidade, né? O indivíduo Uhum. normal, ele pode consumir... sabe aquela tampinha da caneta Bic? Sim. Pronto, aquela tampinha, bem aquela parte de baixo, é o que o indivíduo pode consumir de sal. Então, se você conseguir viver com moderação, na hora de temperar os alimentos, né? Não colocar uma carga alta de sal, você pode consumir o sal branco tranquilamente, não tem problema. Aham. Não tem problema nenhum. A questão que a gente hoje ressalta é na questão do equilíbrio, da Sim. quantidade ser adequada. Ao invés de temperar com aqueles temperos que já vem prontos no mercantil, eu não posso nem falar a marca, né? Calcinor. Mas aqueles Calcinor. prontinhos, Do Sazon. caldo, mage, Uhum. sazon, quinol, aqueles alimentos, aqueles compostos, na realidade, ele vem com uma carga muito alta de sal. Então, se você for na hora de temperar os alimentos, na hora de cozinhar, com as verduras e legumes, né? A cebola, o alho, o pimentão, todos esses nossos aliados, você consegue temperar bem os alimentos sem precisar colocar uma carga tão alta de sal. Você pode fazer um creme de cebola. Minha sogra é mestre em fazer creme de cebola. Ela faz um creme de cebola, fica muito temperadinho e assim, tempera o alimento sem precisar também dar carga de sal, né? Aham. E aí alguém perguntou sobre o suco de inhame. Quais os benefícios de suco de Inhame. inhame cru com limão? Pode tomar todos os dias sem açúcar? Assim, eu acredito que parte do princípio que você pode consumir tudo com adequação. O suco de inhame, o inhame é uma batata, né? Uma batata de Uhum. um bom índice glicêmico. O que é que a gente sempre fala? Você pode consumir de manhã esse suco de inhame se você gostar, mas existe muito a questão do misticismo. Não é nem misticismo. Como é que eu posso falar? É as modas, né? Digamos assim. Antes, os mitos, né? Antes falava assim, o ovo é o vilão. Hoje o ovo já é o mocinho. Aí hoje o Sim. açúcar é o vilão. Amanhã outra coisa vai ser o mocinho. Então, na nutrição, por ser uma ciência que está sempre estudando, sempre se avançando, de uma hora para outra, quem era vilão vira mocinho. Enfim, as coisas mudam muito rápido. Uhum. O inhame é uma batata que tem muitos nutrientes, como a batata doce, como a mandioca. Partindo do princípio que se você consumir com moderação, você pode consumir todos os alimentos de forma Uhum. adequada e balanceada. Né? Eu sempre falo, Sim. com atenção e equilíbrio a gente pode tudo. Sim. Né? E o suco de limão, ele é importantíssimo para a imunidade, né? Eu até falei da questão do shotzinho da imunidade, que é a Sim. água, as 20 gotinhas de Própolis. própolis com meio limão espremido. Então fica uma super imunidade para você acordar. Se você quiser consumir, a Suelen, né, que perguntou. Sim. Suelen, se você quiser consumir o suco de inhame com limão e você gosta dessa preparação, ótimo. Aí outras pessoas vão me perguntar, Aline, mas eu não gosto de inhame. Mas você pode tomar o shotzinho de própolis com limão. Ou eu tenho amigas que fazem vitamina de batata doce para tomar quando acorda. Então, assim, fica uma Aham. super estratégia bacana também, né? Aí já tem gente que já não gosta de líquidos de manhã, mas prefere um café da Uhum. manhã com os ovos estrelados, com uma fatia de pão integral, com uma fatia de queijo branco. Então também fica um super lanche. E super Aham. nutritivo. Sacia também, deixa super saciado.
E a Raquel tinha feito uma pergunta aqui se, deixa eu ver, limão com água para criança diariamente, pode? Pode sim. Aí, Raquel, pode até dar uma turbinada, principalmente para a questão da imunidade, fazer o shot, né? Que é o própolis com a água e o limão. Açafrão também, viu, Suelen? Super aumenta a imunidade. Se vocês tiverem acesso, inclusive pode, nesse shot da imunidade, do própolis, da água e do limão, colocar uma colher de açafrão. Fica muito bom, muito bom. Outro também que vocês podem agregar é o gengibre. Consegue encontrar Sim. gengibre com facilidade? Sim. Pronto, então o gengibre, o açafrão, o própolis são excelentes O estratégias. açafrão eu vou ter que traduzir, porque eu não lembro o que é em inglês o açafrão, então eu não tenho certeza se tem aqui fácil. Ele tem um nutriente chamado cúrcuma, é um pozinho que normalmente vende também em lojas de nutrição. É um pozinho alaranjado. Ah, o turmeric. Turmeric. Aham, tem. Tem bastante aqui o açafrão. O Pronto, pozinho. então é uma super estratégia para vocês, né? E pra gente também, que aqui a gente consegue encontrar também com muita facilidade. Aqui tem a flor, né? Ela disse. É, ela mora em Dubai. São 3:30 da manhã lá. A Suelen é a nossa live profissional. Ela acorda e vem aqui a participar da live. E Dubai, meu Deus, essa live tá muito internacional. Veio uma outra pergunta aqui, deixa eu abrir. Ela tinha perguntado Como aliviar a sensação de inchaço no corpo? Pronto, outra coisa muito importante, a hidratação, que a gente precisa falar muito sobre a questão da hidratação. Quando a gente tá um pouco inchada, né, normalmente a gente vem de, eu não sei se é alguma coisa específica. É algo específico? É gestação? É pós-parto? Ou é só inchaço normal? Mas enquanto isso eu vou falando, né? Eu acho que eu conheço ela, eu acho que é só inchaço normal, a não ser que ela Inchaço tá normal, grávida e né? eu não tô sabendo mais, mas eu acho que é inchaço normal. Normalmente o inchaço, a retenção hídrica que a gente chama, é porque a gente consome muito sal. Então, o sal, ele meio que retém a água. Ele retém nossa água e a gente fica um pouco inchadinha, né? Principalmente nessa região abdominal. Às vezes é também conta de menstruação, né? Processo de menstruação. O segredo nada mais é do que beber muita água. Muita água. Às vezes a gente esquece, né? Então, assim, quem tem o hábito de esquecer, abaixa algum aplicativo que normalmente ele vem despertando, porque ele vem e desperta, você lembra de beber um copo d'água. Mas no mais é muita ingestão hídrica e exercício aeróbico. Corrida, bicicleta, exercícios como polichinelo, enfim, vários tipos de exercícios que você consegue transpirar e colocar essa retenção para fora. Você coloca água para fora, né? E querendo ou não, a ingestão hídrica é muito importante, viu? E sobre gengibre, a Suelen perguntou se o gengibre pode para quem tem hipertensão. Assim, na questão do processo de hipertensão, tem que ter muito cuidado com a quantidade. Eu sempre falo, se você consumir... O gengibre, normalmente, você não consegue consumir muito. Normalmente é assim, né? Você compra e utiliza essa questão de tamanho por dia. Não tem como é que eu posso falar? Não tem um teto, um consenso que fale assim, a gente tem estudos, que uns estudos deixam, outros estudos controlam a quantidade, mas é algo que, é como eu sempre reforço. Se você comer com moderação, você pode tudo. Né? Às vezes a gente se pega, eu como nutricionista às vezes me pego no exagero, porque eu fico me policiando, meu Deus, mas isso aqui não pode. Aí assim, às vezes a gente é ser humano, a gente tá em um ambiente familiar, um aniversário, mas eu quero comer esse bolo, aí todo mundo olha pra mim, mas você é nutricionista, mas eu sou gente também. Então, não é o que você come, alimentação saudável muitas vezes é o que você come de segunda a sábado. Então, sempre se permita, em um dia da semana, também lhe dar o luxo de você comer algo com a família. Você ter o momentozinho do lixo, né? Digamos assim. Porque quando a gente fala também da questão de saúde mental, quem segue muito uma dieta muito restrita, acaba ficando um pouco pilhado, fica pensando, perdendo momentos sociais por conta de alimentação. Aí você, eu segui a dieta bem direitinho, eu vou sair no sábado e no domingo. Se permita,
Se for principalmente um aniversário, um casamento, um momento, vai sair com o esposo, vai jantar, almoçando com a família. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Uhum. E eu mesmo, na minha vida, né? Eu sempre fui magrinha. E as pessoas já várias vezes, assim, falaram... Uma vez que eu quis fazer detox, as pessoas... Mas você vai fazer detox pra quê? E, assim, a realidade é que eu como tudo balanceado. Eu como muito. Acho que até mais do que eu deveria, pra ser sincera. Eu consigo comer uma pizza sozinha. Não só uma, talvez duas. Sério, eu como muito. E assim, mas eu tenho um balance, eu sempre tomo um café da manhã, nem que for uma coisinha básica, um almoço bom. Eu não como muita porcaria, não como muito doce, não como muito bolo, não como muito assim, essas coisas, né? Uhum. Mas se eu quero um dia comer um pudim, todo ano no meu aniversário eu queria um pudim. Eu falava pra minha mãe, mamãe, eu quero de aniversário um pudim só pra mim. E eu comia o pudim inteiro. Então, assim, eu acho que se você tem um balance, você consegue manter até, né, um corpinho mais saudável, mais magrinho, quando você tá fazendo tudo balanceado, do que você só comer vegetal, 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 você vai estar também esquecendo da proteína, ou você só comer carne, também tá esquecendo de outras coisas. E deixa o corpo todo louco, né? É. Tudo é uma questão de balanço, né? Como você fala, às vezes a pessoa pega para Cristo alface. Eu vou comer só alface, alface, porque a alface Sim. emagrece, né? E o que eu quero resgatar é a alimentação dos nossos avós, né? Aquela alimentação que tinha o feijão, que tem o arroz, Uhum. que tem a carne, né? Enfim, a gente às vezes para e pensa assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou comer? Não tem. Mas assim, resgata o que você já come. Não tem segredo, assim, alimentação saudável não tem segredo. Principalmente nessa época, eu vi até uma perguntinha aí Sim, da que ansiedade, comer. da ansiedade. Uma coisa bacana que eu gosto de beliscar, eu sou uma formiguinha. Eu gosto muito, muito de doce. Então eu escolho as frutas mais doces para consumir. Uma fruta que está me ajudando muito na questão da ansiedade as meninas que estão aqui na live podem até concordar comigo, ou até você, Nicole. Eu tenho muita vontade de comer doce à noite. Sabe, à Uhum. noite, aquele horário que você quer abrir um chocolate, quer comer. Então, assim, eu como a laranja inteira, eu não chupo, eu como tudo, toda a laranja, tirando a casca. Aham. Como com até o bagaço, as fibras. Então, assim, me tira muito a vontade de doce. Melancia é uma fruta muito boa, que, assim, mais puxada pro doce, e você tem a vontade mais de diminuir a vontade de comer doce. Aham. Nesse Instagram, gente, vocês podem seguir, tem muitas receitinhas. Então, tem uma receita lá de leite condensado fake. Então, eu tô com vontade de Hum. comer doce. Vou comer lá uma colher de leite condensado fake, né? Sim, Não já é mata a vontade ali. Vai matar a minha vontade de comer doce. Faço um bolinho de micro-ondas com banana, com cacau. Então, existem algumas estratégias que a gente pode tomar no decorrer do dia. Se o seu maior calo é o salgado, faz uma pizza fit. Assim, tem muitas Uhum. receitas na internet de pizza fit. Se meu calo é o doce, faz um brigadeiro fake, faz um docinho, um beijinho fake. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para também ter os nossos momentos de prazer, né? Que a alimentação, ela tem que também ser um prazer. Já imaginou ser um Uhum. fardo? Ai, eu vou É. almoçar, né? Então, tem que ser um Uhum. momento de prazer também, né? E teve aqui algumas perguntas, deixa eu ver. Uma era, quem não pode com vitamina K, qual detox posso fazer? Se você tem alguma receita. Hum... Ela tem algum problema? Você tem algum problema de coagulação, alguma coisa assim? A gente pode esperar ela responder, que eu sei que ela tá Certo. aqui. A próxima pergunta é: tenho muita retenção urinária, tomo 2 litros de água e mesmo assim tenho dificuldade para urinar. Quais dicas você poderia me dar? Tem retenção urinária, né? Certo. Essa questão da ingestão hídrica, tem muitas coisas que a gente tem que ver no individual, né? Quem quiser conversar também depois no individual, para mim entender um pouquinho o histórico. Mas, assim, existem algumas frutas que são mais hídricas, que tem mais água. Então, você consegue ingerir além da água, Uhum. outra questão de suporte de água além da água, né? O suporte pelas frutas. Mas, assim,
às vezes, quando tá muito frio, que você acaba não conseguindo fazer xixi, normalmente molhar as mãos, molhar os pés, você consegue ter uma vontade maior de ir ao banheiro. Mas na questão da alimentação, retenção. Mas aí, no caso, tem que ver também se tem alguma patologia de base. Porque fica até meio complicado eu conseguir tentar ajudar de alguma forma. Geralmente, você não tem nenhuma patologia de base, de reter. Entendi. A Suelen respondeu a dela lá sobre a vitamina K. Ela falou que faz o uso do Marevan. Os Marevan, então. O Marevan, ele é um medicamento que precisa, sim, ter cuidado com a vitamina K. Mas, assim, existem inúmeras estratégias de sucos detox que você pode tirar alguns alimentos que são ricos em vitamina K, tá? E aí, assim, também tem a questão da quantidade. A quantidade que seu médico permitir que você consuma, você pode consumir, né? Normalmente, o médico, quando ele vai explicar toda a patologia, ele diz um teto. Olha, você não pode consumir, você vai consumir até 3 folhas. Enfim, ele diz o teto e você segue esse teto. Porque, na realidade, eu acredito muito que o detox não é só o suco detox que você toma. Na realidade, eu nunca tomei suco detox. O meu detox é quando eu tento me alimentar o mais saudável possível. E como eu tô falando, uma alimentação mais rica em leite, é uma alimentação mais rica em frutas, verduras, menos salgadinho, menos biscoito. Esse é o meu detox. E quando eu vou olhar, a minha alimentação mesmo, quando eu vou olhar, no final do dia, às vezes até eu acordo um pouco mais inchada depois de comer um hambúrguer, depois de comer uma pizza. E no decorrer do dia, quando eu sigo a alimentação bem direitinho, no final do dia eu já percebo que tem uma menor retenção. E água, muita água. Gente, não existe outro nutriente, outra estratégia mais eficaz do que água. Não, realmente não tem. Então, aí temos aqui 2 problemas com água. Uma que falou que toma 5 litros de água por dia em uma alimentação saudável, cardio todo dia, e não consegue mais eliminar peso. Acho que meu organismo acostumou. É a Gislaine, né? Isso, a Gislaine. Gislaine, você não vai conseguir perder peso. Na realidade, tem que olhar todo o seu histórico. Existem também algumas patologias que influenciam. Patologias da tireoide, influenciam na questão do perda de peso. Eu sempre gosto muito de resgatar a alimentação. Se é saudável mesmo, às vezes a gente pensa assim, pra mim é saudável. Às vezes uma coisa que pra uma pessoa pra mim não é. Então a gente precisa conversar bem melhor para entender quais são os alimentos que você consome. Não só o exercício cardio vai fazer você perder. Talvez uma musculação, um exercício de hipertrofia vai fazer você perder mais. A gente tem que ver se esse cardio está realmente conseguindo fazer com que o seu organismo não esteja no platô, digamos assim. Que é o que ela falou, ela eliminou 30 quilos com isso. Mas talvez agora o corpo dela tá acostumado ali. Isso. Pode ter acontecido o platô, ela perdeu. Chegou um momento que não perde mais. Então a gente precisa mudar a estratégia. Mudar o exercício, mudar a alimentação. Também precisa mudar a alimentação nesse processo. Se for um exercício mais de força, a gente precisa dar uma carga maior de proteína. Se for um exercício de cardio, a gente precisa ver também a questão, tanto do exercício de cardio como de força, a questão da variação da alimentação, não demorar muito para se alimentar. A questão da quantidade. Uma coisa que eu aprendi muito, a minha amiga tá até aqui na live, a Mariana. A gente é muito parceira fitness e, assim, era uma coisa que eu também tava no platô. Eu não tava mexendo no meu peso. Eu não pesava. Então, assim, eu tenho uma nutricionista que cuida da minha alimentação, apesar de ser nutri, mas eu adoro ser cuidada. Eu adoro que ela me avalie, que ela olhe minhas dobras, que ela me acompanhe meu corpo. Ela é meio que minha coach. Então, ela me ressaltou muito a vontade de pesar. Então, pesar a comida, ir para o nutricionista e ver. Porque, assim, às vezes uma colher rasa é diferente de uma colher cheia. A colher, para mim, a minha colher é diferente da sua colher. Então, a gente precisa pesar a alimentação, né? E quando eu vou fazer meu prato, o almoço é o que eu mais peco. Porque eu sempre quero comer muita carne para saciar mais. E quando eu fui pesar a proteína, eu tô botando a metade do que eu comia antes.
E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não tô emagrecendo. Meu Deus, enfim. Quando eu fui olhar, eu, nutricionista, olha pra você ver que mais vezes a gente pensa assim, ela é nutricionista, tá tudo certo com ela. Mas eu, nutricionista, fui pesar e tava comendo 200 gramas de proteína. Aí, assim, sim, às vezes o que eu te aconselho, Gislane, é ver quanto tá a sua alimentação, pesar. Existe um aplicativo muito bom, que é o Fat Secret. Então, baixem um aplicativo, pesem a comida, se puderem pesar, né? Eu sei que quem tá almoçando em casa... Mas é um aplicativo que pesa a comida ou você só anota Não, lá? você coloca lá, tá. 30 gramas de frango cozido, 30 gramas de carne, né? Eu não tinha o hábito de pesar. E aí comecei a pesar com a balançazinha e coloquei e alimentava no aplicativo. Olha, eu consumi 30 gramas de carne. Eu fui consumindo e fui olhando no decorrer do dia. E aí quando eu vi, eu me assustei. Eu tava comendo muito mais. E assim, e eu e a Mariana, a gente vive conversando. Mari, amiga, vamos pesar e tal. E aí a Mari que me ajudou muito nessa questão de pesar, porque como a gente trabalha muito fora, quem come em casa é mais fácil, é mais tranquilo, né? De pesar. Agora, se você for pro self-service, isso é mais difícil, né? Você geralmente pesa o prato logo todo. Mas quem puder pesar, enfim, colocar no aplicativo e ver como é que tá bom? Gislane, se depois quiser conversar comigo no privado para explicar melhor o que eu faço, a gente conversa. A outra pergunta é uma pergunta que também me relaciona, que é, eu não gosto de água. Qual é a sua dica em relação à fruta? É minha mãe, então acho que passou para mim, porque eu sou assim também. Pronto, assim, as frutas que têm maior água, a maior quantidade de água, é a melancia, deixa eu pensar aqui. A melancia... Mulher, agora só vem a melancia na minha cabeça. Mas um segredo para vocês que não têm vontade de beber água, porque assim, eu sou uma pessoa sedenta por água. E assim, saborizar a água. Corta limão, corta laranja, corta morango e coloca dentro da água, né? Coloca nessa garrafa, pode ser numa garrafa da sua casa, garrafa PET. E aí deixa aquela fruta soltar, né? O aroma dela. E quando você for beber, não vai ser um gosto normal, vai ser um gosto de água saborizada com aquelas frutas. Gente, fica uma delícia. Você bebe sem nem querer. Sim. Então, assim, as frutas que mais soltam, você pode colocar o hortelãzinho, a laranja, o morango. Eu já provei água saborizada de morango, gente. É bom demais. A outra pergunta foi da Suelen, falando que eu sou proibida de usar a vitamina K, tudo verde, certo? Nossa, caiu aqui meu negócio. Peraí, você toma Marevan, mas o médico não te deixou nenhuma quantidade de vitamina K que você pode consumir durante o dia? É isso, né? Aí, vamos ver o que ela vai falar daqui a pouco. Mas assim, ela falou também... só ressaltando. Pode falar. Pronto, só ressaltando. Os alimentos mais ricos em vitamina K são os verdes folhosos, escuros. Você pode consumir o alface, você tem inúmeras estratégias. Se você não puder consumir os verdes, você pode consumir os alaranjados, né? A cenoura, pode consumir os roxos, a beterraba, e você ter mesmo suporte de nutrientes sem precisar se expor, né? De repente talvez a quantidade seja mais criteriosa de vitamina K. Você pode fazer uma salada com batata inglesa, cenoura, beterraba, né? Enfim, faz uma saladinha crua ou uma salada cozida. Então, assim, tem inúmeras estratégias. A Aline não gosta de salada crua. Pode ralar cenoura, pode ralar beterraba, corta o tomate, alface não tem vitamina K. Então, assim, pode cortar o alface. Né? Então, existem inúmeras estratégias que a gente pode tomar. Né? Uma outra coisa que ela falou é que a água lá dos Emirados é retirada do oceano. Ainda pode conter sódio, mesmo no rótulo que esteja dizendo 0 sódio? Na realidade, toda água contém sódio, né? Porque a nossa água é adicionada de sais. Então, tem sódio, tem potássio, tem inúmeros compostos. Quando eu falo de sódio, essa quantidade da água ela é tolerada. Né? Aqui no Brasil, ela é tolerada por nossos órgãos. E nos outros países também tem os órgãos regulatórios. O que eu gosto de ressaltar? O sódio que eu gosto muito de falar é o sódio do sal, dos temperos que já vêm prontinhos, certo? E muitas vezes dos xilitos, dos alimentos industrializados.
Pra você ter noção, uma Coca Zero, ela não tem açúcar. Ela é zero açúcar, mas ela tem uma quantidade maior de sódio, né? Sim. Então, não é que daqui da noite para o dia que você vai tirar todo o sódio. Não, a gente precisa de sódio. Até porque para contração muscular, o nosso organismo precisa da bomba de sódio e potássio. Então, são nutrientes que a gente precisa. Até para fazer uma contração muscular, a gente precisa de sódio. O que eu gosto muito de falar é do exagero. É quando eu poderia comer uma fruta. Eu poderia cortar um mamão e colocar uma aveia em cima e comer saudável, mas eu prefiro comer um Cheetos, um salgadinho. Então, você querendo ou não, nessa alimentação de salgadinhos mais industrializada, você consome mais sódio. E aí, quando eu falo de sódio, não é cortar, gente. Sódio é muito nutriente. É um nutriente muito bom. É na questão do exagero, tá? Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu achei bem, bem legal. Era uma pessoa perguntando se pode comer carboidrato à noite ou se isso engorda muito. Na realidade, o carboidrato, ele pode ser consumido todo a... Peraí, gente, que travou. Acho que eu vou... Vamos lá, vou colocar lá de novo. Deixa eu ver. Eu acho que a internet dela que caiu, porque ela tá até sumida daqui. Vamos esperar uns minutinhos para ver se ela entra de novo, que a gente ainda tem alguns minutos. E aí eu tento colocar lá de novo. Eu espero que a internet funcione. Deixa eu ver. Ela não está aqui ainda. Então, vou esperar mais uns minutinhos. Mas, gente, eu tô achando bem interessante, né, essa relação do sal. Porque realmente, às vezes, a gente vê o sal como uma coisa muito ruim. Mas se você tem esse controle e esse balanço, eu achei muito interessante, né? De uma perspectiva de uma nutricionista falar que isso é uma coisa boa, né? Vamos ver se ela tá aqui, ainda não. Ai, gente, eu queria aprender sobre isso. Mas e quando você exagera na fruta, também está consumindo muito açúcar? Boa pergunta! Não sou nutricionista. Não tem como eu te responder. Mas ela tá sendo maravilhosa, né, gente? Eu tô adorando. Eu só espero que ela consiga voltar, né? Porque, tipo, no Instagram dela nem tá aparecendo aqui. Mas aí, qualquer coisa também, se não der certo, se ela não conseguir entrar, a gente pode trazer ela um outro dia. Também vou ter aqui uma outra nutricionista que ela é especialista em detox. Então, como que fala? Ela ela é bem especialista em detox, então a gente pode conversar também bastante sobre detox. A Raquel deu uma boa ideia. Se ela não entrar, a gente pode enviar as perguntinhas para ela. Concordo. Se você tem ainda. Minha presilha tá caindo, gente. Se vocês têm ainda alguma dúvida, a gente pode. Nós podemos mandar para ela e com certeza ela vai adorar responder. A Gleice falou, me identifiquei muito quando você disse que é uma pudim. Eu falei, gente, é muito engraçado. Eu não gosto, assim, muito de comida, sabe? De comida não, de doce, né? Eu sempre falo pro meu marido, eu não gosto de doce, não gosto de doce, blá, blá, blá. Mas um pudim, gente, eu amo. Eu, assim, sou apaixonada em pudim. Ah, ela falou que foi queda de energia. Eu imaginei, porque ficou tudo escuro, né? Pronto, gente, ela entrou. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui. Nem lembro qual que era a pergunta que a gente tinha feito por último. Ixi, não tá deixando eu adicionar ela. Tô clicando no botãozinho. Aqui, vai conseguir. Isso, vamos lá. Porque ainda a gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos antes que o Instagram desligue na gente, né? Então, queria responder aquela perguntinha. Do comer carboidratos à noite. Oi!
Já tava aqui ficando triste. O povo me perguntando e eu assim, não sei responder. Queda de energia. Eu imaginei porque ficou tudo escuro. Aí eu falei, ué, estranho. E aí desconectou. Foi, aí eu olhei, quarto todo escuro, meu Deus. O que foi que houve? Eu fui arrebatada. Era muito boa a informação. Era. Me levaram pra lá, pros Estados Unidos. Aí eu tô indo pra lá. Do nada você aparece aqui do meu lado. Era bom, não era? A pergunta que a gente estava falando Se antes, poderia uma comer outra carboidratos que a gente à pode noite, falar, né? isso, carboidratos à noite. E aí depois tem mais uma aqui. Pronto, gente, pode comer carboidrato toda hora do dia. Com equilíbrio, claro, sempre. Se você, no caso, eu sempre falo que é sempre bom calcular a dieta, né? Um profissional nutricionista, ele calcula e ele pode colocar até o pão à noite. Então, assim, se for estratégico para você, de repente você chega em casa mais cansado e a opção que você tem é o pão, ele vai coordenar carboidrato pro dia todo, ele vai coordenar proteína pro dia todo. Enfim, ele vai até deixar o seu docinho. Enfim, vai depender da estratégia, né? Sim. Normalmente, para início de dieta, a gente deixa uns escapezinhos que é para melhorar a aderência do paciente. Então, ele fica mais empolgado. Ele, pô, a nutricionista deixou eu comer isso. Eu vou continuar na dieta. Então, melhora na aderência. E com o passar do tempo, ele até fala assim, Nutri, você me liberou comer aquele brigadeiro, aquele que eu nem comi. Aí, a gente fica assim, nossa, já aconteceu a mágica da alimentação. Então, a gente não vai do 0 ao 100, a gente vai do 0 ao 20 e bem devagarzinho a gente vai coordenando as estratégias. Tá? Então, a outra pergunta... Então, é o que a Raquel falou. Eu amo essa minha Nutri, ela deixa tudo. A outra pergunta era... Cadê? Mas quando você exagera na fruta, também está consumindo muito açúcar? Porque a gente estava falando daquela parte da fruta e da açúcar, né? Um ponto importante, né? Quando a gente fala de fruta. A fruta tem açúcar da fruta, que é a frutose. E querendo ou não, é um açúcar que você precisa também ter cuidado. Aline, eu vou tirar a frutose? Não, você não vai tirar. Existe uma estratégia que a gente faz quando a gente consome fruta, é colocar fibras. E a fibra mais barata e mais eficaz do mundo todo se chama aveia. Então, quando eu coloco qualquer fruta cortadinha com 2 colheres de aveia, eu estou garantindo que esse açúcar ele não seja absorvido tão rápido e nem seja convertido em gordura, porque a absorção é tão lenta. E essas fibras da aveia, ela meio que, como é que eu posso falar? Ela engole a gordura da alimentação, engole o açúcar da alimentação e ela vai lá e pesa e elimina junto com as fezes. Então, para quem tem colesterol alterado, até hipertensão, porque normalmente quem é hipertenso tem um colesterolzinho associado, o diabético. Então, são pessoas que devem consumir a aveia. A gente pode consumir, né? E é o mais adequado, mais saudável. Mas pessoas que têm alguma doença associada, até deve, porque auxilia tanto nessa questão do controle, né? Até a parte de controle intestinal, né? Querendo ou não, consumindo mais fibras, bebendo água, você consegue ter um trânsito intestinal bacana, de ir pro banheiro todos os dias. E além de tudo isso, tem os benefícios. Existem estudos que falam que se você consumir entre 2 a 3 colheres de aveia por dia, associada à fruta, à vitamina, enfim, você consegue baixar colesterol, consegue regular a sua pressão, aliada à alimentação saudável, claro, né? Você não vai atrelar só a aveia e dizer, a aveia é a campeã de tudo. Mas associando na sua alimentação, você consegue até reduzir o colesterol ruim, né? Que é o que a gente chama de LDL. Consumindo um abacate, você consegue aumentar o colesterol bom. Então, assim, um abacate com aveia, mamão com aveia. Então, são grandes estratégias de associação. E essa aveia que você está falando, porque eu tô acostumada, a única forma que eu como uma aveia é a aveia cozida. Mas existe uma aveia fina em pó, como um mingau. Tipo, como um mingau. Eu geralmente como aveia só assim, nunca imaginei como ela pura. Mas você pode comer ela só pura? Existe alguma farinha mais fina, alguma coisa assim? A gente tem vários tipos, né? O flocos fino, que é um bem fininho, bem menor. Tem o flocos grosso. E aí tem também a farinha da aveia, que você pode fazer vitamina. Então, tanto a farinha como os flocos, você pode associar à alimentação.
Aí a colega do inhame pode colocar, fazer uma vitamina de inhame com limão e colocar um pouquinho de aveia. Se você gosta de mingau de aveia para antes de dormir, é uma excelente estratégia. Mingauzinho de aveia. E também associar a fruta, a vitamina. A gente também gosta, eu gosto muito de fazer com bolinho. Inclusive tem uma receitinha no feed que é banana, aveia. Não, você pode colocar um ovo, mexe, coloca meia colher de fermento biológico e coloca no micro-ondas, que é a receitinha da Mariana, da minha amiga. Então, é uma baita de estratégia. 3 minutinhos no micro-ondas, veio um bolinho docinho. Geralmente a gente pega a banana mais madurinha, mais docinha. Então, fica uma estratégia boa pro doce. Vai ter aveia, que é um nutriente muito bacana. E aí você mata aquela vontade de comer doce e ainda é um lanchinho. E quanto de aveia? Alguém perguntou, quanto de aveia podemos comer por dia? Em torno de 2 a 3 colheres seria a quantidade muito bacana. Em torno de 30 gramas por dia. E aveia e linhaça têm efeitos semelhantes na alimentação? A linhaça também é uma ótima estratégia, tá? Tá até para questão de salada. Se você quiser fazer tanto vitamina como uma saladinha com linhaça, também é uma fibra muito boa, tá certo? Eu ainda prefiro a aveia, tá? Tem muitos estudos associando a aveia. A linhaça também é muito boa. Tem a linhaça dourada, a linhaça marrom. Você pode fazer várias estratégias. Mas eu sou fã de aveia. Eu gosto de aveia, mas eu nunca pensei dessa forma. Então, preciso começar a fazer isso, a experimentar 2 colherzinhas, 3 por dia. Isso. Você gosta, qual é a fruta que você mais gosta de comer assim no seu dia? É que assim, aqui até a Suelen até comentou, né, que lá em Dubai as frutas não têm muito gosto. Aqui é semelhante, em Utah, pelo menos no estado que eu tô. Na Califórnia, o morango, as frutas são maravilhosas, né? Mas aqui eu sempre gostei muito assim, muito de kiwi e de morango. Mas às vezes eu acho que só no verãozão mesmo que eles ficam gostosos aqui. Então é difícil comer durante o ano inteiro. Então eu amo comer banana. Banana. Eu falaria que a banana é assim, o que eu mais como fruta de mais fruta. Que aparece Que eu mais tenho no aqui dia a na dia. minha casa, que geralmente eu não tenho fruta nenhuma, mas banana sempre tem. Nunca falta. Sim, a gente faz smoothie, faz shakes, então banana é bom. Eu sou fã de banana, sabe, Nicole? Fãzaça. Então, banana dá pra você fazer tudo com ela. E aí, Sim. desde amassar ela, você pode amassar e colocar aveia ou comer em rodelinha com aveia, fazer o bolinho com ela. Então, assim, banana, gente, é uma baita estratégia também. Muito Dá bom. pra fazer tudo. Essa questão do sabor das frutas, né? Eu tava parando pra pensar. Realmente tem épocas do ano que você consegue ter um sabor melhor, né? Sim. Eu acredito que seja também as questões climáticas, as questões de solo. Né? Sim. Tem frutas que realmente a gente gosta assim. Essa fruta não tá com gosto de fruta. É verdade. E aqui, assim, por exemplo, não sei o que é framboesa, a vermelhinha, né? A framboesa, a blackberry, a blueberry, aquela pequenininha, elas são muito boas aqui. Tipo, eu acho elas muito gostosas. Mas também é tudo uma questão, né, de época, de tempo. Às vezes elas estão boas, às vezes não estão. Mas eu nunca vou me esquecer. Quando eu fui morar na Califórnia por um período, a gente parou lá numa fazendinha, o povo vendendo assim lá fora mesmo. E aí eu comi o morango e falei, Tyler, assim que é o morango do Brasil. Tipo, eu tinha esquecido já o gosto do morango. Mas eu falei, gente, é assim, isso que é morango. Aí eu falei, gente, agora eu lembrei por que eu amo morango. Eu sempre amei morango. Mas o morango bom. É verdade. Mas alguém pediu pra você repetir a receita da aveia. Não consegui anotar. Certo. É o bolinho? Do bolo? Acho que deve ser, que foi a É o que você bolo. falou, né? É um ovo, tá? Um ovo, Vou uma anotar banana também. amassadinha, uma colher de aveia. E aí você mexe na xícara, tá? Pode colocar, quem tá na vibe mais fitness, se tiver whey protein, pode colocar uma colher de whey. Quem gostar de pasta de amendoim, pode colocar uma pasta de amendoim. E aí você mexe e coloca meia colher de fermento biológico. E coloca no micro-ondas. Quem gostar de uma parte mais de chocolate, pode colocar um cacau também. Fica uma boa estratégia. Você falou que era um ovo, uma banana e uma quanto que colher era de da aveia. Uma colher? Isso, um ovo, uma banana, uma colher de aveia.
Aí você pode colocar várias coisas. Ah, Aline, eu gosto de frutas secas, aquelas frutas cristalinas, cristalizadas. Uhum, Eu já fiz também com fruta cristalizada, já coloquei ameixazinha dentro. Então, às uhum, vezes você pode colocar maçã também. Corta uma maçã em pedacinhos. Pode colocar abacaxi, quem gosta de abacaxi. Que também tem um uhum. teor muito bom de água, me lembrei. Sim, Um teor excelente da de água. melancia. E aí, Isso. depois que você faz tudo isso, mexe, põe no micro-ondas por quanto tempo? De 3 até 5 minutos. Aí você vai olhando. Porque depende também da frequência do micro-ondas. Tem micro-ondas que é mais potente, tem micro-ondas que é Sim. menos. Aí você coloca 3 minutos, aí puxa, dá uma olhadinha se tá tudo ok. Normalmente ele vai subir um pouquinho, né? Uhum, Aí você deixa talvez mais um minutinho pra ficar um pouco mais uhum. douradinho. Mas fica A muito bom. Mari falou até que canela também fica top. Pronto, excelente. Canela é muito gostoso. Mari ama canela, né? Eu também. Lá a canela Mas tá para top. responder aqui a Suelen, eu anotei a receitinha e eu vou postar depois no meu Instagram também a receitinha para todo mundo. O Instagram provavelmente vai parar a nossa live daqui a pouco. Ontem desligou na minha cara e da convidada. É uma hora, né? Mas eu queria agradecer por você ter tirado um tempo do seu dia hoje para compartilhar essas dicas e todas essas ideias com a gente. Muito obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço. Eu tô tão feliz que não quero nem que acabe. Sim, era igual ontem. E ontem a gente tava falando de decoração e tudo. A gente no maior Eu tava papo fechou na assistindo. nossa cara. Eu tava Porque assistindo, tipo, é uma amei. hora, né? É. Mas fica aí, gente, há algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Falar de alimentação, assim, a gente fala horas e horas e horas e ainda tem muito assunto Sim, para falar. Mas a dica que eu tenho para vocês é equilíbrio, né? Não deixam de comer certos alimentos que vocês gostam. Apenas tentem equilibrar e adequar as quantidades, né? Porque eu acho que tudo com equilíbrio na vida, né? Nas relações sociais, sim. no casamento, nos filhos, pro amor, enfim. Para tudo na vida da gente precisa de equilíbrio. E é isso, deixar um abraço e um beijo no coração de todas vocês. Quando quiser fazer de novo, me chama de novo. Sim, a gente vai fazer mais sim, tô adorando. Mas Gente, obrigada sexta... mesmo, de verdade. E aí eu vi que algumas pessoas estavam mandando perguntas. Pode mandar lá pra Aline que ela responde. Isso. E aí é só entrar. Aqui em cima tem o Instagram dela e o meu, então é só clicar ali que você vai direto no perfil dela. E aí tem algumas receitinhas no feed, tá, Nicole? Se você quiser dar uma olhadinha, até fazer alguma. Eu vou alimentar mais, eu tô Eu convidando vou algumas fazer essa da amigas. banana hoje. Fiquei com vontade, eu quero. Pronto, vai dar certo. Outra dica boa falando da canela e da banana é assar a banana. Colocar a banana na Uhum. frigideirazinha, assa um pouquinho, E a coloca canela em cima. canelinha. Fica muito bom. E aí mata a vontade à noite, todo mundo fica saudável e come uma coisinha. Isso é verdade. Gente, eu vou colocando várias receitinhas, vão lá, vão dando uma olhadinha, tá bom? E que precisar, eu estou por aqui. Mas Sexta-feira, muito obrigada. fica aqui que eu vou ter outra live. Eu vou falar de Ei, legal, alimentação. E aí, Nicole, legal. junta aí as suas dúvidas também. Guarda e traz pra Sim, gente. tá bom. Mas obrigada e foi um prazer te conhecer. Ai, foi um prazer também. Quem sabe um dia se conhece pessoalmente, né? Sim, com certeza, um dia sim. Que Mas bom, minha obrigada, um querida. beijo, uma boa noite. Beijo, boa noite, gente. Tchau. Gente, só tem pessoa maravilhosa nessas lives, né? Mas, sério, eu acho que vai desligar agora, então eu só vou mandar um beijo pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, mande no meu direct, mande no direct dela, vou postar a receitinha. E aí marca ela pra gente ver a receitinha que vocês fizeram também. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a nossa espiritualidade. Então entrem aqui pra gente se sentir bem também amanhã, tá bom? Um beijão e até a próxima live. Tchau!